Olá, queridos, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre algo que eu não vejo nenhum profissional falando aqui nas redes sociais. Eu não vejo nenhum profissional explicando o que é isso, tá? A não sei que tu faça um curso, a não sei que você seja profissional da psicologia, né? Formado em psicologia, que é algo assim tão simples de entender, tão fácil de entender que muitas vezes fica até difícil porque é tão fácil que é. Então vamos falar um pouquinho, eu queria explicar para vocês que é algo assim bem importante nós entendermos o que é o ego. Alguém que sabe me dizer o que é o ego? Já vi algumas pessoas falando por aí, o teu ego e tal, mas o que é o ego? O ego, gente, nada mais é do que as suas convicções e as suas ideias sobre determinado assunto ou momento. Por exemplo, uma situação, tá? Em que tem um acidente de trânsito, ok? Vai ter 30 pessoas ali em volta, cada um vai dar a sua versão. Cada um vai dar o seu parecer. E quem é que está com a verdade? Ninguém. Por quê? Porque o ego, ele distorce uma situação em que a verdade é tua. O ego não deixa com que a outra pessoa seja verdadeira. Tipo assim, o ego sempre quer ele ser a verdadeira, a verdade. O ego quer sempre estar falando a verdade, ele quer sempre estar por cima de todo mundo. Então, o ego são as suas experiências, os seus paradigmas, que é um conjunto de pensamentos em que a gente tem sobre determinada situação. Eu dei o exemplo do acidente de trânsito aqui, tá? Mas pode ter várias outras situações, conflitos do trabalho, conflitos de relacionamento. Sempre o ego vai te dizer, aquela vozinha que te fala assim, não, tu que tá certo, tu que tá certo. Aí existe o quê? As brigas, existe a violência, existe os traumas, tá? E como que eu vou saber quando o ego que está falando comigo, quando o ego que está me dizendo alguma coisa sobre determinada situação? Quando eu ficar nervoso, quando eu ficar aflito, quando eu ficar com raiva, quando eu ficar com ódio, quando eu querer dizer, impor a verdade para uma pessoa que muitas vezes, às vezes não é a verdade, porque a verdade é cada um tem a sua verdade. Ninguém tem a verdade completamente explícita. Mas nós temos que entender que existe uma ciência em que explica o que é o ego. Então eu listei para vocês algumas coisas aqui que tem no ego que faz com que a gente fique, como é que eu vou dizer assim, vulnerável a algumas situações. Então o ego, ele vai ter, né? Ele vai ter raiva, medo, ansiedade, tristeza, depressão, angústia, culpa, mágoa, julgamento, agressividade, ódio, desespero, decepção, desgosto, estresse, frustração, indignação, nojo, opressão, preocupação, rancor, tédio, inveja e vergonha. Então, isso tudo nós temos relacionado às nossas vivências, que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com os nossos professores, com os nossos mentores, né? Então a gente tem aqui dentro da nossa cabeça que chama-se crença limitante, dentro do inconsciente. Então, ao contrário do ego, é o nosso natural, a nossa essência. Nós viemos ao mundo para quê? Para viver. Nós viemos ao mundo para ser feliz, para ter abundância, ter prosperidade, ter um amor. Então, quando isso não acontece, é porque algo está errado. Então, eu listei algumas coisas aqui da nossa essência natural, que nós nascemos com isso quando nós somos bebês, e ao longo do nosso convívio com os acontecimentos da vida, com a nossa formação, a gente vai perdendo. Então, na nossa essência, nós temos liberdade, entusiasmo, amor, criatividade, gratidão, segurança, felicidade, paz,
plenitude, paciência, abundância, saúde, sabedoria, coragem, perfeição, altruísmo, diversão, equilíbrio, poderoso, original, eficaz, ânimo, prosperidade e satisfação. Isso é a nossa essência. E como é que a gente consegue voltar à nossa essência? Entendendo o nosso inconsciente. E como é que eu entendo meu inconsciente? Falando com um profissional. Certo? Então aqui alguma dica rápida assim para você entender que o ego é a nossa, o que está dentro da gente com as nossas criações, com os nossos o que a gente desenvolveu ao longo dos anos com as pessoas que cuidaram da gente. E ao contrário disso, é a nossa essência que nós nascemos para isso. Então, com o passar do tempo, a gente vai perdendo, é óbvio, e a gente vai ficando cada vez mais triste às vezes, né? Por isso que vem depressão, angústia, desânimo, ansiedade. Tem que ser tratado, tá bom? Beijo para vocês.